O cristão se une a Jesus na unção do Espírito Santo. Eu vou ler o texto lá de Atos, capítulo 10, versículo 38, que diz assim a palavra de Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja que lá em Atos relata uma verdade a respeito de Cristo, que o Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré, e ele andou por toda parte, fazendo bem. Isso foi uma consequência, tudo aquilo que Jesus fez, foi uma consequência da unção do Espírito sobre ele. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o que o levou a cumprir o seu ministério de maneira eficaz, a libertar os oprimidos do diabo, a curar os doentes, a pregar o Evangelho, porque Deus era com ele, na pessoa do Espírito Santo que estava sobre Cristo, como um homem ali cheio do Espírito. Então essa foi a realidade de Jesus. Jesus andou no pleno poder do Espírito Santo, ele foi ungido com o Espírito Santo. Agora veja o que a Bíblia fala a respeito do cristão. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então veja só, quando nós cremos em Jesus, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ele vem sobre o cristão quando ele se converte. O cristão é selado com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo passa a morar dentro dele. Como diz na palavra, nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. Quando fala de selo aqui, é no sentido de que nós passamos a ser propriedade de Deus. E o Espírito Santo em nós é essa marca, esse selo que mostra que nós somos propriedade de Deus, marcados pelo Senhor. Então veja que assim como Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o cristão também é ungido com o Espírito Santo e com poder. Porque quando ele é selado com o Espírito Santo é um espírito de poder. E ser selado com o Espírito é a mesma coisa de ser ungido pelo Espírito, de ser batizado com o Espírito. O Espírito vem sobre nós e enche as nossas vidas com a sua plenitude de vida e de poder quando nós nos convertemos. Então a mesma coisa que aconteceu com Jesus acontece com todo aquele que é um cristão verdadeiro que se converteu. Essa é uma realidade que nós precisamos nos dar conta e precisamos viver isso na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época hoje em que as pessoas que se dizem cristãs têm vivido uma vida seca, vazia, apática, como se não tivessem o Espírito Santo, vazios de poder, vazios de vida. Parece que não há fluir do Espírito, parece que não há derramamento do Espírito e de poder sobre a vida de muitos cristãos. Não é possível que alguém se diga cristão e não vive no Espírito. E aquilo que foi realidade para Jesus não se torna realidade na vida de muita gente. É uma grande contradição. Eu não posso dizer que sou cristão e continuo vivendo sem a transformação interior produzida pelo Espírito e sem o seu poder que nos capacita para fazer a sua obra, a obra de Deus. Porque o Espírito, quando vem sobre nós, a primeira coisa que ele faz é iniciar em nós um processo de santificação.
A principal obra do Espírito em nós é para nos transformar conforme a imagem de Jesus Cristo, para nos mudar, para pegar o nosso coração e transformá-lo num novo coração, conforme a vontade de Deus, para viver uma vida que agrada a Deus, produzindo frutos para a santificação, para uma mudança, para uma vida consagrada. Então, como é possível alguém dizer que é cristão e viver uma vida no pecado, viver uma vida do jeito que vivia antigamente, sendo que o Espírito Santo vem para transformar? Alguma coisa está errada. E a outra coisa principal que o Espírito Santo faz é nos revestir de poder para poder pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Como Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que para cumprir a missão de pregar o Evangelho, o Senhor enviou o seu Espírito à igreja para nos revestir de poder e autoridade para pregar essa palavra, porque de nós mesmos, nós não temos o que oferecer, nós não temos capacidade, nós não temos como cumprir essa missão se o Espírito de Deus não nos revestir de poder. Para isso, sem Ele nós não podemos fazer nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O mesmo vale para o seu Espírito. Nós não temos o que oferecer. Nós não temos capacidade de converter as pessoas. Nós não temos capacidade de convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus é quem faz isso, segundo João. Lá no Evangelho de João está registrado isso. Jesus foi quem falou que enviaria o Espírito para fazer essa obra através de nós. Então, nós vemos hoje uma igreja que não tem poder, que não tem autoridade, uma igreja apática, uma igreja vazia, uma igreja covarde. Eu estou falando aqui da igreja instituição, não a igreja corpo de Cristo, formada pelos verdadeiros cristãos. Estou falando da instituição que se diz Igreja de Jesus nessa terra, seja ela católica ou evangélica. Estão cheias de pessoas vazias de poder, pessoas que não têm a unção do Espírito Santo, pessoas covardes, tímidas, pessoas que não usam os dons do Espírito, pessoas que não são usadas por Deus com poder, pessoas que não pregam com autoridade, que não evangelizam com autoridade, pessoas que não fazem diferença no mundo, pessoas que não andam em santidade, pessoas que não são usadas por Deus, fazem a obra na força da carne, na sua própria inteligência e sabedoria, não conhecem o que é poder de Deus, não conhecem o que é unção, não sabem o que é autoridade, pregam na carne, evangelizam na carne, pastoreiam as igrejas na carne, dirigem um rebanho na carne, tomam decisões na carne, fazem tudo na carne. O Espírito Santo está do lado de fora de muitas dessas instituições. E como é que podem se dizer cristãos se não andam no Espírito Santo? Porque todo aquele que é cristão foi selado com o Espírito, foi batizado com o Espírito, e o Espírito Santo é um Espírito de poder. Veja que nós temos a obrigação de buscar isso na nossa vida. Paulo falou: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 4, 26. Por que ele diz enchei-vos do Espírito? Porque nós podemos ou nos encher ou nos esvaziar do Espírito. O Espírito, depois que ele é dado a nós, ele não fica em nós na mesma medida sempre. O quanto que ele vai controlar a nossa vida e nos encher depende da nossa atitude, de se consagrar a Deus, de buscá-lo, de andar em obediência, para que o Espírito Santo possa encher as nossas vidas.
Quanto mais a gente busca a Deus, se consagra ao Senhor, ora, lê a palavra, adora a Deus, obedece os seus mandamentos, mais o Espírito Santo enche as nossas vidas. Quanto mais a gente se afasta de Deus, de tudo aquilo que é relacionado a Deus, nós vamos nos esvaziando do Espírito. É por isso que Paulo também diz, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, se não me engano, no versículo 30, ele diz: não apagueis o Espírito, porque a presença do Espírito pode ser apagada em nós. Se a gente o rejeitar, se a gente o desprezar, se a gente negligenciar o Espírito e buscar as coisas da carne, o Espírito vai se apagando. É por isso que Paulo diz lá em Efésios também: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo em nós pode ser entristecido se a gente viver uma vida de pecado, de desobediência, de desprezo para com a pessoa do Espírito Santo que está em nós. Ele se entristece, ele é uma pessoa e ele vai se apagando dentro de nós. Por isso que Paulo diz para a gente se encher do Espírito a cada dia mais. A cada dia que a gente acorda, nós precisamos buscar a presença de Deus e nos encher do Espírito Santo na nossa vida. Como que você pode dizer que é cristão se você não vive no Espírito? Assim como Cristo andou no Espírito, o cristão anda no Espírito. Aquele que não anda no Espírito está andando na carne e, consequentemente, não está se identificando com Cristo. Não pode dizer verdadeiramente que é um cristão, porque um cristão anda no Espírito, vive no Espírito. Então essa é mais uma maneira de como a gente se une a Cristo, vivendo na unção e no poder do Espírito Santo.